E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui de volta para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos estudar interações entre os alelos de um gene, ou como a gente costuma chamar aqui dentro da biologia, ausência de dominância, tá? A gente já viu anteriormente, nos outros capítulos, só lembrando também que é capítulo 4, para quem tem o livro, tá? Então, quem quiser acompanhar é no capítulo 4. É falta de dominância, pessoal. É porque até agora nós estudamos muito, porque sempre tem um genes que domina e um genes que ele é dominado, ou seja, o dominante e o recessivo. Nas interações entre os genes, isso não vai mais acontecer, tá? Não vai ter mais o genes dominante e nem mais o gene recessivo. Por isso que a gente diz que tem ausência de dominância, porque não vai ter nenhum que vai prevalecer em relação ao outro. Na aula de hoje, pessoal, a gente tem aqui um convidado ilustre que veio aqui na minha casa, ó. Vai assistir a aula hoje de camarote, né, Eduardo? Tá certo? Pois é, né, gente? O Eduardo tá aqui hoje, ele vai assistir a aula aqui de camarote comigo. Então, bora lá. Ó, anteriormente, como eu já tinha falado, nós tínhamos basicamente dois tipos de cruzamento, que era o cruzamento de dominante homozigoto com uma característica recessiva, ou a gente tinha um dominante heterozigoto cruzando-se com uma característica recessiva. Nesse tipo de caso, gente, sempre tinha um que dominava em relação ao outro, ou seja, o dominante e o recessivo. Que foi que eu coloquei aqui, ó. Temos o dominante e o recessivo. Nesse caso, eu coloquei um dominante homozigoto cruzando-se com uma característica recessiva. Nesse cruzamento, a gente observava que 100% das vezes os descendentes dariam dominante heterozigotos. Mas o que é que a gente pode notar nisso? É que sempre vai ter o que dominava e sempre tinha, no caso, o que era dominado, ou seja, a característica recessiva. O outro tipo de cruzamento que nós tínhamos também era o dominante heterozigoto cruzado com o recessivo. Nesse tipo de cruzamento, nós observávamos que dava 50% de características dominante heterozigota e 50% de características recessivas. Mas sempre acontecia o quê? Ou a característica ela era dominada, ou essa característica se apresentava em dose dupla, que é o caso aqui, só que essa dose dupla era para recessividade. Só que a partir de agora, pessoal, nós vamos ver quando isso não acontece, ou seja, quando não há esse tipo de dominação. Para esse tipo de dominação, existem duas nomenclaturas diferentes, ou dois tipos diferentes para ausências de dominância, que são as interações gênicas e também nós temos os chamados codominâncias, tá certo? A gente vai ver as duas, o que são interações gênicas e o que são as codominâncias. Lembrando que isso faz parte das interações entre os alelos de um gene, ou seja, quando não há dominância. Ou seja, não tem a característica que domina e não tem a característica que é dominada, ou seja, a característica recessiva. Bom, pessoal, a gente vai ver agora o que são as heranças intermediárias, tá certo? Lembrando que aqui, ó, a gente vai estar estudando ausências de dominância, que é quando uma característica ela não vai prevalecer em relação à outra. E eu falei isso para vocês que existem dois tipos de ausências de dominâncias, que são as heranças intermediárias e as codominâncias, tá? A gente vai começar pelas heranças intermediárias. O que são as heranças intermediárias? É um tipo de ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto, tá? O indivíduo ele é heterozigoto, exibe um fenótipo diferente e intermediário em relação aos genitores homozigotos. Vamos lá, pessoal. Heranças intermediárias, elas vão acontecer ou com características dominantes ou com características recessivas, tá? Aqui não vai ter uma que domina e não vai ter uma que é dominada, ou seja, característica recessiva, tá? Ou ambas as características serão dominantes ou ambas as características serão recessivas, tá certo?
Eu vou dar um exemplo para vocês de uma planta chamada planta maravilha. Essa planta, gente, ela possui, digamos que flores vermelhas e flores brancas. Essa característica para flor vermelha e flor branca, ambas são caráter dominante. Tanto a cor vermelha, ela é expressa por um caráter dominante, quanto flor branca também ela é expressa por um caráter dominante. Nesse caso, como eu falei para vocês, não vai ter uma dominância, ou seja, vai ter ausência de dominância, porque ambas as características, ambos os caráteres serão dominantes. A flor vermelha, gente, ela é representada pelo genótipo. No livro de vocês ele vai estar escrito assim, ó, Czão, Vzinho, Czão com Vzinho. Isso quer dizer, é uma característica dominante, porque está expressa por uma letra maiúscula. Esse Vzinho aqui é para dizer que ela é vermelha. Já a cor branca, que ela também é expressa pelo mesmo caráter dominante, que vai ser Czão, Bzão, Czão com B. Isso aqui vai dizer que ela é dominante, e esse B que está como um expoente, ele representa um caráter para a cor branca, tá? Vocês podem representar assim, ou vocês podem representar dessa forma também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Ó, tanto a flor vermelha, ela é dominante, porque aqui é letra maiúscula, e letra maiúscula representa dominância, quanto o caráter branco, também irá um caráter dominante, pois está representado por uma letra maiúscula, tá? Nesse tipo de cruzamento, pessoal, quando a gente tem esse cruzamento de dominantes, ou seja, esse é dominante e esse é dominante, não há uma dominância. Então, a gente diz que tem uma ausência de dominância, tá certo? Uma ausência de dominância. Nesse caso, ela vai se caracterizar por uma herança intermediária. O que são realmente essas heranças intermediárias? Heranças intermediárias, gente, é quando você tem um cruzamento de dois caráteres dominantes, e a partir desse cruzamento obtém-se uma terceira característica que não é igual nem ao pai e nem à mãe, ou seja, é uma herança diferente, é uma herança intermediária. Por exemplo, eu vou fazer esse cruzamento aqui para vocês verem o seguinte. Eu vou cruzar Vzão, Vzão, Bzão, Bzão. Lembrando que Vzão, Vzão, ele representa flor vermelha, Bzão, Bzão representa flor branca. Vai ficar primeiro com primeiro, Vzão, Bzão. Primeiro com segundo, Vzão, Bzão. Segundo com primeiro, Vzão, Bzão. E segundo com segundo, Vzão, Bzão. Observem, pessoal, aqui que deu 100% de Vzão, Bzão. Observe também o seguinte, aqui eu tenho o quê? Um dominante homozigoto, lembrando o homozigoto porque ambos os genes são iguais. Já aqui a gente tem um dominante homozigoto também, só que aqui é dominante para a cor branca. E observem que na filial 1, na F1, a gente obteve 100% dos descendentes VB. Ou seja, esse VB ele foi a mistura desse daqui para ir com esse aqui. Nesse caso, a gente tem uns par de genes aqui, dominante heterozigoto. Por que eu sei que ele é um dominante heterozigoto? Porque aqui eu tenho uma letra V e aqui eu tenho uma letra B. São diferentes. Quando são diferentes, a gente diz que é heterozigoto. Quando são iguais, homozigotos. Então, nesse caso aqui é dominante homozigoto, que na F1 nós obtivemos 100% de dominante heterozigoto. Quanto a esse tipo de heterozigose, pessoal, que nem diz aqui no texto, ó, os indivíduos heterozigoto, que no caso aqui foi os descendentes, eles são heterozigotos, eles vão exibir um fenótipo
Lembrando que fenótipos são as características externas, diferentes e intermediários em relação aos genitores, ou seja, em relação aos pais. Ou seja, esse descendente, pessoal, ele vai ter uma característica diferente dos pais. Quando a gente vê lá no estudo de artes, quando a gente mistura vermelho com branco, qual é a cor que se origina? Rosa, né? Ou seja, esse bebê que ele é heterozigoto, ele vai me dar um caráter intermediário, que vai ser a junção das duas cores. Ou seja, essa flor aqui, ela não vai ser mais nem vermelha e nem branca. A partir de agora, ela vai ser rosa. Tá? Por que rosa? Porque ele é um indivíduo heterozigoto e ele apresentou um fenótipo diferente dos genitores, tá? Ou seja, eu tinha uma flor vermelha cruzada com uma flor branca, que no final me gerou uma flor rosa, tá? Quando isso acontece, quando eu tenho duas características distintas e ao fazer esse cruzamento me aparece uma terceira característica diferente dos genitores, como assim? Aqui era vermelha e aqui era branca. São duas cores diferentes que ao cruzarem apareceu uma terceira cor diferente, que no caso aqui foi a cor rosa. Quando isso acontece, quando duas características se cruzam e formam uma terceira característica diferente, a gente dá o nome disso de heranças intermediárias, tá, gente? Heranças intermediárias, porque é uma característica que surgiu a partir de duas outras características diferentes, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá, gente? Outro exemplo, pessoal, aqui para vocês verem, de heranças intermediárias, só recordando, heranças intermediárias é quando a gente cruza um caráter de um jeito, um caráter de outro jeito. Digamos assim, ó, eu vou cruzar esse pincel preto com esse pincel azul, ó, um caráter de um jeito, caráter de outro jeito. Quando eu faço esse cruzamento, me forma um terceiro caráter, que no caso aqui, ó, foi meu pincel vermelho. Observe que foram dois caráteres totalmente distintos, formando um terceiro caráter totalmente diferente dos genitores. Quando isso acontece, quando duas características diferentes formam uma terceira diferente deles, a gente dá o nome de heranças intermediárias. Isso acontece, gente, porque ele não tem dominante, ou seja, há uma ausência de dominância. Sempre quando há uma ausência de dominância, vai acontecer isso. Ou vai aparecer um descendente diferente dos genitores, que foi o caso aqui, ó, pincel preto com pincel azul, gerou um pincel vermelho. Isso é heranças intermediárias, isso é ausência de dominância, tá? Mais ou menos é isso que é uma interação, ou é uma herança intermediária. Só que aqui eu coloquei um exemplo que diz o seguinte: nas galinhas da raça andaluza, o cruzamento, houve, no caso, um cruzamento entre um galo de plumagem preta. Esse galo, ele possui como genótipo pesão. Observe que isso aqui é uma característica dominante, pois está representado por letras maiúsculas. Isso aqui, ele é um dominante homozigoto, porque ambos os alelos são iguais. Com uma galinha de plumagem branca, besão. Observe também, pessoal, que esse genótipo ele é dominante, ele vai ser dominante homozigoto também, só que ele vai ser um dominante homozigoto para a cor branca, besão. A partir desse cruzamento, a gente obteve descendentes com plumagem azulada, que ela é representada pelo genótipo besão. Observe que nesse caso aqui, ele vai ser dominante heterozigoto. Nas heranças intermediárias, pessoal, sempre quando houver um aparecimento de uma terceira característica, ou seja, uma característica diferente dos pais, ele sempre vai sempre ter um genótipo heterozigoto, tá? Porque esse genótipo heterozigoto é que faz com que apareça
essa terceira característica, tá certo? Então, sempre nas heranças intermediárias, essa terceira característica, ou seja, essa característica que vai ser diferente dos pais, ela sempre será uma característica heterozigota. No caso aqui, dominante heterozigota. Eu vou só fazer esse cruzamento rapidinho para mostrar para vocês. Ó. Lembrando que no cruzamento a gente tem a geração parental, que a gente representa pela letra P, que no caso aqui foi o galo, que ele é representado por Pezão, foi cruzado com uma galinha, Bezão. A partir do cruzamento da geração parental, nós obtemos a F1, ou seja, geração filial 1 ou filhos 1, que a gente diz que é F1. Essa geração F1, ela vai ser expressa. Eu vou fazer um cruzamento por ordem distributiva, tá? Lembrando que esse cruzamento ele também pode ser feito utilizando o quadro de Pinel, mas eu vou estar utilizando a ordem distributiva, que é primeiro com primeiro, Pezão, primeiro com segundo, Pezão, segundo com primeiro, Pezão, e segundo com segundo, Pezão. Observem, pessoal, que aqui 100% da geração F1 foi Pezão. Observe que esses caráteres, caráter dominante homozigoto, caráter dominante homozigoto. 100% dos descendentes, eles foram caráter dominante heterozigoto. Nesse caso aqui era a cor preta, nesse caso aqui era a cor branca. 100% dos descendentes desse cruzamento, ou seja, desse galo preto com essa galinha branca, 100% dos descendentes vão nascer azulados, ou seja, nenhum dos filhotes eles vão ser igual aos pais. Todos eles vão ter uma plumagem diferente, que no caso aqui foi uma plumagem azulada. Ou cinza, tá, gente? É azulada, mas geralmente preto com branco a gente sabe que dá é cinza. Mas é porque aqui tem um nome diferente. Ou seja, 5% foi azulados. Observem, gente, o quê? Que por ser azulado, todos os descendentes eles são o quê? Dominantes heterozigotos. Como eu disse para vocês, nas heranças intermediárias, todos os descendentes que possuem caráter, ou no caso, possuem características diferentes dos pais, eles sempre serão heterozigotos, tá? Então, ó, como vocês podem observar, todos são heterozigotos, por isso que eles possuem plumagem azulada, e todos eles vão possuir um alelo que veio do pai e um alelo que veio da mãe. Continuando com esse cruzamento, a partir da geração F1, eu posso fazer a geração F2. Na geração F2, como é que a gente faz? A gente vai pegar, esse daqui no caso, a gente vai pegar o genótipo da geração F1, que a gente sabe que deu 100% Pezão, e vamos fazer o quê? O autocruzamento. Lembrando o que é o autocruzamento? É quando ele cruza com um genótipo idêntico a ele. Ou seja, se aqui é Pezão, então se é por autocruzamento, o próximo também vai ser Pezão, tá? Isso na geração F2. Para a gente obter a geração F2, a gente pega o genótipo da geração F1 e efetua e faz o cruzamento por autofecundação, ou seja, é esse genótipo cruzado com ele mesmo. Ou seja, se o genótipo aqui é Pezão, então ele vai ser cruzado com ele mesmo, Pezão. Vamos fazer de novo. Então a gente vai ficar como? Ó, lembrando que eu vou usar a ordem distributiva de novo, que vai ser primeiro com primeiro, Pezão, primeiro com segundo, Pezão, segundo com primeiro, Pezão, e segundo com segundo, Pezão. Observe, pessoal, que na geração F2, o que foi que aconteceu? Na geração F2, olha, só voltando, na geração F1, deu 100% de PB, ou seja, 100% de galinhas azuladas. Na geração F2, o que foi que aconteceu? Eu obtive um descendente preto, porque, ó, Pezão.
Pezão, pezão, ele representa o quê? Preta. Nós obtivemos também PB, PB, ou seja, PB é o quê? É azulado, dois descendentes azulados. E também nós obtivemos uma outra característica que lá voltou a aparecer, que é Bzão, Bzão. Lembrando que Bzão, Bzão, ele representa o quê? Cor branca. Ou seja, quais foram as proporções que eu obtive? 25% de caráter Pzão, Pzão. Eu obtive 50% Pzão, Bzão. E eu obtive também 25% Bzão, Bzão. Ou seja, 25% dos descendentes em F2 vão ser pretas, vão ser preto. Vou colocar pretas. 50% vão ser azuladas e 25% vão ser brancas. Ou seja, essa, pessoal, é a proporção esperada para heranças intermediárias, ou seja, 25, isso para a geração F2, tá? Porque na geração F1, 100% dos descendentes vão ser azulados. Na geração F2, que foi o caso aqui que a gente fez, 25% foram pretas, 50% foram azuladas e 25% foram brancas. Nesse cruzamento, eu obtive uma proporção em F2, ou seja, a minha proporção em F2, pessoal, ela vai ser sempre a mesma. Para de F2, a partir de um cruzamento de dois indivíduos homozigotos, dominantes homozigotos, tá? A proporção esperada sempre vai ser a proporção pessoal, em heranças intermediárias para a geração F2 vai ser sempre de 1, 2, 1. Ou seja, um descendente preto para 2 azulados e 1 branco, tá? Ou seja, essa é a minha proporção para heranças intermediárias na geração F2. Lembrando que a proporção na F1 ela vai ser sempre 100%, tá? Ou seja, 100% é o todo. Já na geração F2, a minha proporção esperada é de 1, 2, 1. Ou seja, um preto para 2 brancos, para 2 azulados para 1 branco. Espero que tenham entendido. Bom, pessoal, o próximo tipo de ausência de dominância que nós temos são os codominantes, tá? Nós vimos as heranças intermediárias, agora a gente vai ver os codominantes. Os codominantes, gente, eles são bem parecidos com as heranças intermediárias, porque diz o seguinte: o que é uma codominância? É o tipo de ausência de dominância. Lembrando, na codominância também não há um dominante, tá certo? É a ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto expressa simultaneamente os dois fenótipos paternos, tá? Bom, o que é que a gente via nas heranças intermediárias? A gente tinha os pais, que eram os paternos, cada um com uma respectiva caráter. O filho, ou seja, o descendente, ele dava uma terceira característica diferente dos pais. Na codominância é quase a mesma coisa. Nós temos os pais, cada um com uma característica diferente, só que em vez de aparecer uma terceira, na codominância vai acontecer o seguinte: vai haver a mistura, ou seja, as duas características elas vão ser expressas ao mesmo tempo, ou seja, vai ser expressa simultaneamente aos fenótipos paternos. Ó, eu coloquei um exemplo aqui para ficar melhor essa exemplificação. Na pelagem em bovinos da raça Shorton, ou seja, que é uma raça de gado, os indivíduos homozigotos azão, lembrando, tá, gente, que na ausência de dominância, geralmente os pais, ou seja, na geração parental os pais são dominantes, homozigotos, aonde azão ele expressa pelagem vermelha e o homozigoto Bzão expressa pelagem
branca. Os heterozigotos, Azão, Bzão, eles vão ter o quê? Eles vão ter pelos brancos e pelos vermelhos alternadamente distribuídos, tá? Na codominância, gente, acontece isso. É quando você tem como se fosse a mistura. Tem a mistura das duas características, ou seja, como aqui a gente tinha pelagem vermelha e pelagem branca, na codominância vai acontecer o quê? Essas duas características elas vão se juntar e as duas elas vão ser expressas simultaneamente, ou seja, esse filho desse casal, ele vai ter tanto os pelos brancos quanto os pelos vermelhos, ou seja, as duas características ela está sendo manifestada simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Nesse caso, quando há essa mistura de características, a gente dá o nome de codominância. Agora, quando tem a junção de duas características e aparece uma terceira totalmente diferente da primeira, da dos pais, aí a gente dá o nome de heranças intermediárias. Quando a gente mistura duas características e a junção, ou seja, a mistura dessas duas, a gente dá o nome de codominância. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Bom, pessoal, a gente vai dar prosseguimento. Agora nós vamos estudar alelos letais. Como o próprio nome já vem dizendo, pessoal, alelos letais são alelos que levam à morte do indivíduo, tá? Ele simplesmente vai morrer porque ele possui os alelos letais. Alelos letais são aqueles que causam a morte precoce de seus portadores, tá? Como eu falei, alelos letais, eles causam a morte de seus portadores quando há, certo? E quando há a presença de um único alelo é suficiente para causar a morte, ou seja, quando um único alelo ele já causa a morte do indivíduo, a gente diz que esse alelo, ou seja, denomina-se alelo letal dominante, ou seja, quando um único alelo ele já é capaz de levar o indivíduo à morte, nós dizemos que esse alelo ele é dominante. Agora, quando os dois alelos são necessários para que leve o indivíduo à morte, a gente costuma dizer que esses alelos são recessivos. Esses alelos letais, pessoal, eles foram descobertos mais ou menos por volta de 1905 por um cientista francês chamado Lucien Coubernos. Acho que é isso a pronúncia, tá? Ele estudava a transmissão de caracteres para pelagem de camundongos, no qual ele estava fazendo cruzamento, e nesse cruzamento, gente, de camundongos, ele sempre obtinha uma proporção de 2:1. Lembrando, pessoal, que na primeira lei de Mendel, qual é a proporção esperada para os cruzamentos? É sempre de 3:1. Mas ele só obtinha a proporção de 2:1, sendo que o correto era ele obter uma proporção de 3:1. O que foi que ele concluiu com isso? Ele concluiu que algo estava acontecendo para que isso acontecesse, ou seja, para que houvesse uma alteração nessas proporções. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou esses camundongos descendentes da geração F1 e fez um cruzamento teste. Lembrando que fazer cruzamento teste é pegar um indivíduo e cruzar com um indivíduo de caráter recessivo. O que era que ele observou fazendo esse cruzamento teste, gente? Ele observou que sempre quando ele fazia isso, dava 50% dos descendentes de cor amarela e 50% dos descendentes de cor castanha. O que é que se pode se concluir com isso? Que esses indivíduos, todos eles eram dominantes heterozigotos. E sempre quando ele fazia o cruzamento desses camundongos amarelos heterozigotos, sempre havia essa proporção de 2:1. Nascia camundongos amarelos e camundongos castanhos, tá? Só que na proporção de 2:1. Então ele concluiu o seguinte, que o alelo dominante homozigoto, ele seria um alelo letal, pois sempre quando isso acontecia, sempre quando havia esse cruzamento, esse aparecimento desse dominante homozigoto, ele fazia o quê? Ele levava o indivíduo
a morte. Por isso que não dava a proporção de 3:1, e sim de 2:1. Porque um desses três, ele morria na fase embrionária ainda. Então, por isso que ele foi considerado um alelo letal. Seria mais ou menos assim, tá, gente? Um alelo letal. Nos camundongos, nesse tipo de camundongos, o alelo letal, ele é os alelos letais. Nesse tipo de camundongos, eles são os dominantes homozigotos. Ou seja, sempre que houver um dominante homozigoto, ele vai levar o indivíduo à morte, tá? Eu vou só fazer um cruzamento aqui rapidinho, utilizando o quadro de Pinheiro. Isso aqui é o quadro de Pinheiro, tá, gente? Para quem não lembra ainda. O que era que diz o seguinte, que indivíduos azão é o gene letal. Ou seja, sempre quando houver o aparecimento do gene azão, ele vai ser considerado um gene letal. Logo, esse camundongo ele não vai nascer porque ele vai morrer, tá? Eu vou fazer o cruzamento, gente, aqui de a geração de indivíduos azão cruzado com o indivíduo azão. Lembrando que esse aqui é dominante heterozigoto e esse também é dominante heterozigoto. Usando o quadro de Pinheiro, eu vou colocar aqui azão. Lembrando que isso aqui é representando esse, e esse aqui eu vou colocar aqui. E aqui vai ser azão. Fazendo o cruzamento vai ficar azão e azim. O que foi que eu coloquei aqui? Que indivíduos azão é o gene letal. Ou seja, esse camundongo aqui, pessoal, ele vai ter o quê? Ele possui o gene letal. Por ele possuir o gene letal, ele vai morrer ainda. Ele vai morrer na fase embrionária, ou seja, ele não vai chegar nem a nascer. Por isso que a proporção agora ela passou a ficar de 2:1. Porque esse indivíduo aqui, ele morre na fase embrionária. Por isso que ele é um gene letal, tá certo? Espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal?